Eu não disse que eu voltava rapidinho, então vamos lá, oitavo ano, para a semana 6. Graças a Deus chegamos na 6 do PET volume 2 de História e o tema de vocês é a independência na América Espanhola. Então na aula 5 nós vimos a independência dos Estados Unidos, agora da América Espanhola, que é a região que foi aí explorada pelos espanhóis. Nós vamos ver aqui essa breve apresentação aqui do tema de vocês. Nós vamos fazer como de praxe, olhar somente o que trouxe o PET para a gente ir aí direto para as atividades. Mas antes é importante que você assista esse começo para que você saiba o que você está fazendo ali embaixo nas atividades. Não é importante, não é interessante você ir direto para as atividades. Por quê? Porque é o mínimo, gente. Isso aqui que a gente faz, nós os professores, que explicamos um pouco da matéria, depois vamos para as atividades, é o que nós queremos passar para vocês, um mínimo de conhecimento, para que vocês saibam pelo menos o que está fazendo. Não é só ir lá copiar e fazer de qualquer jeito, não. A gente tem uma responsabilidade com o mínimo de saber de vocês. Senão não era importante para mim ser professora. Eu ia lá só e botava as respostas e pronto. Não é isso a intenção desse vídeo. As respostas que você obtém no final dele é um bônus por você ter conseguido ficar ali um pouco, assistindo um pouco da matéria, tá bom? É uma preocupação que nós temos mesmo, de verdade, de coração. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês só esse trechinho do início aqui. Ao colonizar a América, os espanhóis adotaram uma estratégia diferente dos demais colonizadores. Por terem sido os primeiros a chegar na América, acabaram conquistando um território maior, que vai do México à América do Norte, até a Argentina da América do Sul. Para dar conta desse território, os espanhóis preferiram dividir as conquistas em capitanias e vice-reinos. Essas capitanias e vice-reinos, eles iam lá e colocavam pessoas de confiança deles para governar aquele território ali para eles. Mas depois, para o finalzinho aí do século XIX, esse povo que vivia ali começou a ver, benefícios na independência. Até porque lá nas colônias espanholas era mais ou menos parecido com as portuguesas. Porém, eles tinham uma pirâmide social mais bem definidas ainda. Que eram o quê? Com a hierarquia social muito grande dentro dos chapetones, crioulos, mestiços, índios e escravizados. Então, no topinho lá da pirâmide, nós temos aí os chapetones, que eram os caras que nasciam na Espanha e vinham para cá ocupar os melhores cargos administrativos, religiosos, militares. Então, era o pessoal mais importante, mais poderoso ali das regiões aí da América Espanhola. Logo abaixo deles estavam os crioulos. Esses crioulos eram simplesmente os filhos dos espanhóis nascidos na América. Eles também faziam parte de uma elite, mas eram menos privilegiados do que os chapetones. Eles participavam sim de alguns cargos, mas eles tinham cargos menores dentro da colônia. Então eles não tinham muita influência. Eles queriam mais participação. Abaixo deles temos aí os mestiços, que é a grande maioria da população que eram descendentes de índios com espanhóis e tinham vidas bem mais simples, trabalhando na maioria das vezes no campo. E a outra parcela da sociedade na América eram os índios, que foram muitas vezes aí usados no trabalho escravo, principalmente na América Espanhola, e depois de um tempo eles começaram a trazer os imigrantes africanos. Trazer os escravizados africanos para trabalhar na América Espanhola, que teve sim, mas em menor número do que na América Portuguesa, por exemplo, Na América Espanhola, eles usavam muito mais a mão de obra indígena. Nesse meio termo aí de início de revoltas e busca pela independência, existiam então aqueles crioulos que podiam estudar na Europa. Muitos deles partiam para lá e iam fazer a sua formação acadêmica. Chegando lá, eles se deparavam aí com as ideias do iluminismo, as ideias iluministas, a questão de todo ser humano ser igual, a questão da igualdade entre o ser humano, a liberdade entre os cidadãos. Então isso enchia os olhos deles e eles começaram então a abrir os olhos para trazer esses movimentos, trazer essas ideias para a América. E aliado a esses desejos, que eles começaram a nutrir, principalmente a elite crioula,
começou a nutrir, a planejar, colocar em prática essas ideias, nós tivemos aqui, outros 3 grandes momentos que inflamaram essa elite crioula. Tá aqui. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, que abriu caminho para outras independências. Segundo, a independência do Haiti, que ocorreu um levante da população negra escravizada contra os colonos franceses. E terceiro, a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha em 1814, que enfraqueceu o poder do rei Fernando VII e deixou o caminho livre para as independências. Então, gente, a partir do momento que não tem um rei legítimo no poder lá na Espanha, eles começaram ainda mais se influenciarem aí por esses movimentos de separação. Então nós tivemos movimentos separatistas aí em toda a colônia, em toda a América Espanhola. Aqui embaixo no texto vem falar aqui sobre esses movimentos aqui no Chile, no Peru, mais aqui embaixo na cidade do México. Mas o que eu quero retratar com vocês aqui são os 2 personagens mais influentes dessa história das colônias espanholas. São quem? Simón Bolívar e José de San Martín. O Simón Bolívar, ele é um cara que lutou em várias independências. Ele saía países afora ajudando o pessoal aí nas suas lutas para se tornar independente. E através dele, ele criou aí o pan-americanismo. O desejo principal do Simón Bolívar era unir toda a colônia espanhola e fazer um país só. Não se fragmentar em vários igual aconteceu. E ele também queria que o recém-país independente fosse independente, inclusive, da influência norte-americana. Porque depois na história vocês vão ver que a partir da independência dos Estados Unidos eles começaram a olhar ali, crescer o seu olhão para cima da América para expandir o seu comércio, para extrair matéria-prima para suas indústrias. E o Simón Bolívar queria uma coisa assim, independente. Ele queria um país livre da Espanha e livre de influência de outros países também. Tanto que no texto fala assim, seu principal desejo era a união das colônias contra a Espanha, mas também contra o domínio dos Estados Unidos e o restante da América. Seu nome é reverenciado na América Latina por pregar a união das nações contra o domínio imperialista. Tanto que existe aeroporto, time de futebol, moeda e até país com nome em sua homenagem. Então ele foi o cara que lutou aí, gente, na independência da Venezuela, da Colômbia e do Equador. Então ele é um cara muito lembrado aí por essas ideias revolucionárias que ele tinha. O Simón Bolívar era crioulo, descendente aí no caso de espanhóis, mas nascidos na América e com ideias revolucionárias. Depois dele nós tivemos o José de San Martín, que atuou aí nas independências da Argentina, do Chile e do Peru. Ele organizou marchas nesses países e conquistou os territórios para os colonos. Martín e Bolívar se encontraram em Guayaquil, fizeram acordos para derrotar os espanhóis e conseguiram conquistar suas independências. E a partir dessa independência, então, da América Espanhola, cada região ali começou a ser governado pela elite crioula. Por mais que a dominação já não estava mais nas mãos dos chapetones, essa divisão hierárquica continuou existindo aí, sendo uma elite branca no poder, comandando os mestiços, índios e negros escravizados que ali existiam. E também o sonho aí do Simón Bolívar, que era manter uma unidade territorial, não aconteceu. E se mantiveram separadas, cada um com seu governo próprio, então foi tudo fragmentado, formou-se vários países, como você já sabe, né? E aqui no final fala assim, somente no final do século XX, início do XIX, foi que lideranças mestiças e indígenas passaram a ocupar a presidência, como foi o caso da Bolívia, com o presidente Evo Morales, e a Venezuela com Hugo Chávez, que tentaram reavivar o sonho de Bolívar de uma América Latina unida. Então, gente, inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, a Venezuela. O nome mesmo da Venezuela é República Bolivariana da Venezuela. Então, quer dizer o quê? Quando eles usam esse nome bolivariano ou se referem a Bolívar, eles ainda estão sonhando com uma América Latina unida em uma única unidade territorial sem influência de outras nações aí nessas regiões.
Então, gente, existe até hoje esse bolivarianismo. Mas uma coisa que é bastante interessante para você está aqui nesse Libertadores da América. Eu quero lembrá-los, né, que a Copa Libertadores da América é uma homenagem aos líderes que ajudaram na independência da América Latina. Inclusive tá lá, ó, o Simão Bolívar, o José de San Martín, entre outros, e até mesmo quem? Dom Pedro I do Brasil. Isso mesmo. A Taça Libertadores da América, inclusive, é uma homenagem também ao Dom Pedro I, que proclamou a independência aqui do nosso território, do nosso Brasil. Então vamos para as atividades. Com base no texto acima e em seus estudos, responda as questões a seguir. Explique a diferença entre os chapetones e crioulos. Eu coloquei bem explicadinho, mas você pode resumir também. Os chapetones eram os colonos que haviam nascido na Espanha e ocupavam cargos públicos, administrativos, religiosos e militares importantes, além de possuir extensos lotes de terra com minas e fazendas. Os crioulos eram os filhos de espanhóis nascidos na América e não tinham representatividade expressiva no governo, nem privilégios como os chapetones. Eles tinham sim determinados privilégios, né? 2. Identifique os fatores que favoreceram as independências da América Espanhola. Aí tá ali, ó. Inspirados nas ideias iluministas e independência dos Estados Unidos, a elite crioula passou a se movimentar contra o pacto colonial, que obrigava as colônias a venderem e comprarem somente da Espanha, e contra o privilégio dos chapetões. 3. Sobre a hierarquia das colônias espanholas, faça o que se pede. Aí, letra A, tá? Organize na pirâmide de acordo com a hierarquia adotada na América. Deixa eu subir aqui. Primeiro, então, os chapetones, depois crioulos, mestiços e depois índios e escravizados. Letra B. Por que eles se organizaram dessa maneira? Por causa da marca de superioridade racial que os europeus traziam consigo junto com o colonialismo. Porque era a marca registrada do colonialismo, os europeus se acharem melhor do que os demais povos. Então, eles se achavam ali, inclusive na América Espanhola, a divisão aí é muito clara, né? Dos nascidos lá, com os nascidos aqui, os mestiços e os demais. C. Essa distribuição era justa? Justifique. Não, porque a elite branca ficava no poder e mantinham mestiços, índios e negros submissos a eles. 4. Analise a participação de Simão Bolívar e José de San Martín, ou José de San Martín, nas independências da América Espanhola. Então eu coloquei, Simão Bolívar liderou o exército e viajou aos países vizinhos, ajudando na independência da Venezuela, Colômbia e Equador. José de San Martín atuou mais ao sul, ajudando as independências da Argentina, Chile e Peru, e ambos foram líderes de movimentos de independência, mas tinham ideais diferentes. E é isso, gente, chegamos ao fim da sexta semana. Se Deus quiser, estaremos de volta aí com o PET 3. Eu espero vocês também no PET 3. E gostaria de dizer para vocês que ao longo desse período aí, se der tempo, eu vou postar umas papiatas aqui, tá? Porque já tá nos planos, mas eu não sei se eu vou dar conta de editar, porque é muita coisa. E é isso, eu espero vocês. Vamos então daqui a pouco para o PET complementar, né? Precisamos colocar esse PET complementar, que é aquela atividade do seu professor em dia. E fora que é importante que vocês façam as atividades que estão surgindo aí das avaliações trimestrais, ok? Até a próxima, então. Beijo no coração.